Espírito de Caim. Será que esse espírito de Caim ainda opera na igreja? Será que no meio dos cristãos ainda existe esse mover maligno intitulado Espírito de Caim? Judas, no versículo 12, diz que há homens maus que são movidos pelo espírito de Caim. A pergunta é, quem foi Caim? Você sabe que Adão e Havá, que seria Adão e Eva, geraram muitos filhos. O primogênito foi Caim e o segundo Abel. E eles adoravam, já buscavam ao Senhor. Vamos anotar o nome dele em hebraico, que é, se fosse para transliterar, seria Caim, com N. Por isso que eu gosto do espanhol, a tradução em espanhol, porque não existe o mem, ou seria a letra M no final. Não é Caim, é Caim, que é Kof, Yod e o Nun Sofit. Kof, o Yod e o Nun, que seria a nossa letra N. Kof, Yod, Nun, Caim. Quando nós falamos Caim, estamos falando de possuir. Ou seja, Caim significa possuído ou adquirido. Adquirido, meu Deus, possuído, adquirido, tá bom? Aqui possuído não significa que está possesso por algum demônio, não, algo possuído, algo que eu possuo. A palavra Cainã, quando eu estou falando de Cainã, significa possuir, o verbo possuir. Então, tire a ideia que estão ensinando por aí de que Caim significa flecha do demônio, flecha maligna, porque flecha tem outro significado. Hetz, quando fala de flecha, arco e flecha, esse é outro significado, não tem nada a ver. Então, originalmente, Caim significa algo obtido, algo possuído. Esse era o nome dele. E esse é o primogênito de Adão e Havá, que são os pais de toda a geração humana. Muita gente me fala, poxa vida, se existiu Caim, Abel, e o próprio Caim vai matar Abel, eu já vou falar sobre isso, como é que Caim encontrou mulher? Como é que ele vai para a terra de Nod? Como ele tem uma geração? Da onde surgiu essa mulher? Muita gente já me desafiou no seminário, dando aula. Quem foi a mulher de Caim? Não esqueça uma coisa. Em Gênesis 5, claramente está escrito de que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Gênesis 5:4. Gênesis 5:4 diz que tiveram filhos e filhas. Pronto. Se tem alguém aqui que gosta de contradizer e talvez desmentir o poder da palavra de Deus, dizendo, se teve Caim e Abel, como é que pode haver mulheres? Como que pode haver geração, como ele ou Caim ou os filhos podem ter se casado? Justamente porque houve filhos e filhas, ou seja, não havia lei proibindo o casamento entre irmãos, não sendo tido como incesto. Depois vem a lei, isso passa a ser proibido. Se casavam, logicamente, entre irmãos. Também havia casamento entre primos e primas, enfim. Então, passam-se muitos anos, não esqueça que não há escritos cronológicos na Bíblia, principalmente aqui logo no começo. Então, entre irmãos se casaram. Quando Caim mata Abel, já haviam passado dezenas de anos. Ou seja, pela lei natural, todo ano uma mulher pode ter um filho. Então, não havia controle de natalidade, eles iriam frutificar. Então, te garanto que nesses anos todos, Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. E foram se casando entre eles e formando gerações. Foram se formando grupos tribais e foram se espalhando na terra. Gente, se acredita que quando Caim matou Abel, já haviam passado 100 anos. Cada um deles tinha 100 e poucos anos. Então, imagine quantos filhos o próprio Adão e Eva já haviam tido. Você vai ver que quando já uma vez Abel estava morto, com 130 anos, Adão novamente, isso está escrito em Gênesis 5:3. Veja lá, Gênesis 5:3. Gênesis 5, só que o versículo 3.
diz que tinha 130 anos e gerou a Sete, certo? Ou seja, houve uma sequência de gerações entre filhos e filhas. E logo depois o versículo 4 diz que tiveram filhos e filhas. Só que no versículo anterior diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, ou seja, um filho que ele amou muito, e justamente Sete é o que gera uma geração santa. E vem Enos, toda a sequência até Noé. Um dia nós vamos falar sobre essa geração novamente, porque já fiz um estudo sobre isso. Então, nós vamos ver Adão vivendo muitos e muitos anos. Logicamente que houve o tempo de fertilidade de Eva e gerou muitos filhos. Então, a resposta para quem pergunta com quem se casou Caim, com sua própria irmã, tá bom? Não pense que eles somente tiveram Caim e Abel e acabou a geração. Outra característica de Caim é que, logicamente, se casou com uma irmã e foi para a terra de Nod, estava lá todo mundo, porque já havia outras gerações dos próprios irmãos que iam se casando e iriam gerando filhos e filhas, e se formavam essas clãs familiares. E da geração de Caim tem uma característica, ela não é contabilizada. Você pode ver no capítulo 5 de Gênesis que a geração todinha de Caim não é contabilizada. Vai estudando aí, você vai ver que toda essa geração, no capítulo 4, versículo 17 em diante. Gênesis 4, 17 em diante, você vai ver que a geração de Caim não é contabilizada, ou seja, não se conta os anos que os descendentes de Caim viveram. Diferente, agora sim, no capítulo 5, na geração de Adão, de Sete, de Enos, todos eles é contabilizado quantos anos eles viveram. Eu já fiz um estudo sobre isso, sobre contabilização de gerações, e um mistério muito interessante. Então, temos aí uma característica de uma geração que não é contabilizada. Outra, toda essa geração morre no dilúvio. Eles não sobrevivem ao dilúvio. Por quê? Porque Noé era descendente de Sete, a geração santa, e Noé somente com a sua esposa, com seus filhos Shem, Cã e Yafet, e as 3 noras, ou seja, 8 pessoas sobrevivem. Então, não há nenhum descendente de Caim que viva depois do dilúvio. Entendeu isso? Muito bem, então a geração de Caim morre. Mas por que agora Judas está falando que há um espírito de Caim? Pois é, esse é o espírito do demônio. São demônios que alegoricamente são intitulados, que operam dentro da igreja, da humanidade. Assim como nós já vimos o espírito de tantos homens maus que foram mau exemplo, como Balaão, os nicolaítas, enfim. E agora com Caim. Em Hebreus temos uma característica desse Caim. Por quê? Por quê? Porque salientado aqui em Hebreus, porque Abel sacrificou ao Senhor, trouxe um holocausto, sacrificou do melhor do seu rebanho, e Deus se agradou. E, logicamente, o Caim era plantador da terra. Nada contra isso, porque tem gente que vai afirmar que Deus somente se agradou do sacrifício de Caim porque ofereceu derramamento de sangue. Pode até ser, mas a oferta da terra, de frutos da terra, não era abominável diante do Senhor, nem desprezível. Porque você vai ver na lista dos sacrifícios, Deuteronômio, Levítico, você vai ver como Deus também demanda frutos da terra nas primícias. Na apresentação de cereais, de frutos da terra, quando o povo entrava com devoção diante do Senhor, como oferendas diante de Deus, e Deus sempre aprovou essas oferendas santas, que eram frutos da terra. Deus sempre pediu e requeriu uma parte de todo o cultivo, os primeiros frutos, as primícias, ofertas de oblação, enfim, todas essas ofertas eram frutos da terra. Então Deus não se desagradou da oferta de Caim porque era menor qualidade e porque era fruto da terra. Não, Senhor. Como ele poderia trazer um cordeiro se ele era semeador, cultivador da terra? É porque Deus sondou o coração, está aí o mistério. E aqui Hebreus 11, leia lá, Hebreus 11... Você vai ver como em Hebreus 11, versículo 4, o porquê de Deus rejeitar
a Caim. Aqui diz claramente, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve testemunho de ser justo. Ou seja, o lindo quando alguém sacrifica algo a Deus é quando sua oferta traduz o que há no seu coração. Ou seja, na questão não é somente entregar um sacrifício, uma oferta a Deus, não. É a tradução do que há no seu coração. Por quê? Porque tem muita gente que vai ser como Caim, que só vai entregar ofertas, vai fazer sacrifícios, vai aparentar uma vida religiosa, só que o seu coração está sujo, está imundo, tem maldade, tem hipocrisia e está longe de Deus. Aí diz, o qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Ou seja, não adianta eu fazer algo, promover algo para Deus, se meu coração está longe de Deus, porque me torno um religioso. É aí o problema do ser humano, quando ele tenta ser religioso. As pessoas hoje em dia andam me perguntando, deve guardar ou não deve guardar isso? Deve obedecer isso ou não deve obedecer isso? E aí, fulano não guarda isso, fulano não guarda o outro, e o preceito tal, e o dogma tal, e começam a entrar nos caminhos, porque todo religioso ele se preocupa com os meios, mas não com o fim. E o evangelho é o fim, é o produto. Escute bem. E é fácil se tornar um religioso. Estou falando geral dos evangélicos, por quê? Porque isso é religião e está cheio de religiões. O islamismo, o cristianismo, o budismo, as testemunhas de Jeová, os próprios evangélicos que se dividem em denominações. E cada uma dessas denominações tem suas regras, seus achismos, e cada um deles quer estar certo. Agora eu te digo, assim como você acha que a sua igreja é a forma correta de adorar, assim também os muçulmanos acreditam no seu Deus e acreditam que eles estão certos. As testemunhas de Jeová também estão, segundo elas estão certíssimos, segundo eles estão certíssimos. E assim posso citar milhares de religiões e crenças. É aí que está, as pessoas começam a apontar se faz ou não faz. Esse é o religioso que anda apontando se você faz ou não faz. Estão preocupados só com os meios, só com o dogma, só estão preocupados com a religiosidade, com a estrutura do que pode e não pode. Quando você começa a entrar muito, pode ou não pode, você está se tornando um religioso. Sabe por quê? Porque é possível que você será preocupado só com os canais que são corretos, podem ser corretos, que te levam a Deus, os dogmas, a dogmática, e você está longe do Senhor. Agora, quando você está com Deus, você não precisa perguntar nada, você simplesmente agrada a Deus, o teu coração é justo e você está justificado. Quem está em Cristo está numa vida nova, é renascido, regenerado e vive em Cristo, e Cristo lhe dá a certeza de uma justificação santa. Então a pergunta não é guardo ou não guardo, faço ou não faço, como ou não como, que mais? Uso ou não uso, porque tem gente que diz, pode usar uma calça comprida, pode usar isso, pode usar aquilo outro. Religiosos, os religiosos estão sempre perguntando os quesitos e andam argumentando, e o pior é que quando eles cumprem algumas coisas a rigor, andam apontando os outros. Aí entra o farisaísmo. Jesus falou, sepulcros caiados, porque por fora estão seguindo regras, estão apontando os outros, estão condenando algum e procuram adorar a Deus, mas o seu coração está longe, longe de mim. E é muito fácil, eu posso me tornar um hipócrita fariseu, um espírito de Caim que apresenta a oferta, porque é fácil cantar, é fácil levantar as mãos, é fácil ir no sábado ou no domingo. Outro briga que é domingo, outro briga que é sábado, outro briga que é isso, que é lá, outros dizem que é Jerusalém, outros dizem que é Roma, gente, religiosos, está cheio de religiosos que chegam com sua oferta diante de Deus e Deus não os aprova. Por quê? Porque são hipócritas. Repito, todo religioso que cumpre a rigor regras anda apontando os outros. E aí, o mandamento? E aí, e acolá, e anda apontando todo mundo. Sai fora desse tipo de gente, porque esse tipo de gente não teve um encontro pessoal com Cristo, com Yeshua HaMashiach, não teve ainda a certeza do perdão dos seus pecados, não sabe o que é regeneração em Cristo e não sabe o que é transformação pela gratuidade do próprio Jesus. Creia nisso. Hoje em dia temos denominações, eu não acredito nisso, nesses meios.
São os meios. Existe sectarismo dentro da igreja, existem metodologias, existem modelos. E hoje em dia parece que se esqueceram do principal, o produto final, que é o evangelho. Hoje estão pregando as metodologias para se fazer um certo evangelho, os dogmas para se fazer o certo evangelho, as regras, e essas pessoas estão preocupadas com métodos, com modelos, com estruturas, com religiosidade, com dogmas, dogmáticas para obter um verdadeiro evangelho. E se você não cumpre toda essa dogmática, a rigor você está condenado. Só que se esquecem do evangelho. Ou seja, as pessoas trocam, repito isso, por favor, entenda, trocam os meios pelo fim. E aí, na verdade, eu posso fazer tudo bonitinho, eu posso seguir regras, tudo certinho, fazer tudo como manda o figurino, e meu coração está podre. Meu coração está podre e não ser justificado como o próprio Caim. Não agradou ao Senhor, porque é a oferta? Não, Senhor, era o seu coração. Porque Deus só vai agradar-se quando você faz alguma coisa, é porque você o faz com sinceridade, com santidade, com devoção, e não faz para condenar os outros, mas o faz para agradar o próprio Deus. Isso é evangelho. Que você prega, Natanael? O evangelho, não tem outra coisa. Que método você prega? O evangelho, não tem outra coisa, é o evangelho. Que religião você tem? Eu não tenho religião, eu tenho o evangelho de Cristo, o evangelho do reino. Que segmento você segue? Eu tenho o evangelho, não tem outra coisa a não ser o evangelho de Cristo. E Cristo é o único caminho que me leva à vida do reino, ao evangelho do reino, e essa vivência é por Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o espírito de Caim é maldoso ao ponto de matar o seu irmão. E assim tem gente religiosa que é capaz de matar pela religião. Tem gente na igreja que é capaz de excluir, de matar, de apedrejar alguém porque não segue sua regra. Por quê? Porque é religioso. É religioso, são os meios que se salientam mais, e nos esquecemos da essência do verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro conteúdo do evangelho de Cristo, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não estou dizendo que devemos apoiar o pecado, não, Senhor, o pecado é condenado pela própria palavra e autoridade do próprio Deus, Deus é quem julga. Preceitos sim devem ser seguidos, mas tudo que eu sigo deve ser porque eu encontrei um Salvador, um remidor, e alguém que de fato me justificou. Eu ressalto, o espírito de Caim é maldoso. Olha o que diz 1 João 3,12. Fala novamente de Caim. 1 João 3,12. Vou anotar já. Diz assim, claramente diz. Vou ler 11 também, diz. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno. A cabra era do demônio, era do maligno. Aqui está escrito na palavra, não sou eu que estou falando. E assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Ainda pergunta. Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Esse é o espírito de Caim. Aquele que mata, ele não se preocupa com o conteúdo glorioso do evangelho, que é amar. Nós reprovamos o pecado porque Deus reprova o pecado, mas nós temos que amar em Cristo, integrar em Cristo. Eu conheço pais religiosos que foram incapazes de expulsar filhas de casa porque não se sujeitaram à dogmática da sua religião. Eu conheço filhos que tiveram os seus pais como inimigos porque seus filhos se tornaram religiosos, seus pais não concordaram com sua religião. Eu conheço famílias divididas, eu conheço amigos que se separaram porque entraram em caminhos religiosos e foram capazes de odiar por causa da sua religião. Que o Senhor te livre de ser Caim, que mata seu irmão, mas que você possa ser santo, que você possa buscar a verdadeira essência e conteúdo do evangelho santo, glorioso de Jesus e do próprio reino, que é o evangelho que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor te abençoe, te guarde e se faça prevalecer nesse caminho glorioso. Amém?